Olá, tudo bem? Boa noite a você que está assistindo nessa sexta-feira, 16 de agosto, o webinar Como Emagrecer de Forma Saudável em 2 meses. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Só lembrando que esse webinar ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai ser hoje, a segunda parte vai ser na próxima semana, que eu vou apresentar o tema, o impacto do processo de coach de emagrecimento. E vocês vão entender que é de extrema importância ter essa semana, porque todas as informações que serão apresentadas aqui é de extrema importância para que você reflita, para quando eu falar de processo de coaching no emagrecimento vai ficar muito mais fácil para que você efetivamente consiga colocar em prática o seu sonho de emagrecer. Eu vou fazer uma breve apresentação relacionada sobre a minha titulação, experiência profissional. Para quem não me conhece, eu sou graduado em 2 áreas, da área da saúde e da área de negócios, com pós-graduação também nas 2 áreas. Foi quando eu tive o primeiro contato com coaching, em 2001, por um MBA em gestão de pessoas, liderança e coach. Atualmente estou fazendo um doutorado em administração de empresas com foco em mentoria para gestores de academia, sempre pensando em processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Falando um pouquinho da minha experiência de carreira, eu tenho 16 anos de experiência, 10 anos como professor de ensino superior na área de graduação. Recentemente estou lecionando em cursos de extensão e pós-graduação e sou pai de 2 filhos maravilhosos, o Paulo Henrique e a Isabelle, a minha esposa Cláudia. E eu falo que eu tenho uma missão. A minha missão justamente aqui é ensinar as pessoas técnicas e ferramentas de gestão e coach para que elas possam aplicar a qualquer momento, sempre com foco no seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Recentemente atuo nessas áreas, tenho uma empresa certificadora que é a TID Fitness, que significa treinamento e desenvolvimento na área de atividade física, condicionamento físico. Sou diretor técnico e também proprietário, detentor de 3 marcas atualmente, que uma delas é de coach de emagrecimento, personal trainer coach, e uma nova que vai ser lançada agora, finalzinho do ano, que é Pensar como Empresa. Atuo no ensino superior e também como agência de viagens e turismo com foco educacional. E o recente projeto agora como gerente de projetos da Universidade Corporativa Fitness Brasil, com foco em infoprodutos. Vamos começar então? Eu sempre falo que a proposta justamente de como emagrecer de forma saudável, muitas pessoas geralmente fazem por conta própria apenas o foco na alimentação, ou apenas em atividade física, fazem dietas mirabolantes. Então a proposta aqui é justamente passar para você que está assistindo informações sempre com foco científico, respeitando todos os parâmetros éticos relacionados à profissão, todas as profissões da área da saúde, da área de comportamento também. Então a ideia é falar que para você ter uma mudança da sua vida de forma saudável, a gente tem que pensar em pilares. Eu desenvolvi 4 pilares. Esses pilares estão relacionados com a atividade física, descanso, saúde e alimentação. Então eu vou abordar para vocês esses temas. Então, por exemplo, se eu falar de atividade física, quais são os tipos de exercícios, intensidade, frequência de treinamento, o que eu devo fazer? Se a gente for falar de descanso, quantas horas para dormir que é o suficiente? Falar de exame, saúde, será que eu estou seguindo os meus exames periódicos relacionados à minha faixa etária? E alimentação, como fazer um prato para que efetivamente você consiga ter uma mudança na sua vida. A gente sempre fala que qualquer tipo de dieta, ela pode dar um efeito a curto prazo, mas a longo prazo a gente percebe que muitas vezes não é tão simples, né? E aí eu sempre falo que tudo isso, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Paulo, mas o que eu devo comer? Eu falo que a minha formação, eu sou profissional de educação física e eu tenho por questões éticas como fazer uma intervenção relacionada à atividade física, só que em nenhum momento eu posso prescrever qualquer tipo de reeducação alimentar. Então, meu foco
é justamente na promoção da saúde. Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês, não é o Paulo que acha, mas sim são diretrizes, órgãos governamentais que justamente por meio de profissionais qualificados, mestres, doutores, renomados a nível nacional e internacional, estão apresentando algumas diretrizes. Então, deixar muito claro para vocês, eu até faço questão de colocar essa observação, que qualquer tipo de prescrição, intervenção, tem que ter auxílio de um profissional com registro profissional, tanto no seu conselho em âmbito regional e federal. Então, se você quer ter uma mudança de hábito, a primeira coisa que eu falo é procure auxílio desses profissionais, que, por exemplo, é um médico, profissional de educação física, nutricionista e, por que não, também um psicólogo. Em alguns casos, outros profissionais, como fisioterapia, quiropraxista, biomedicina. Então, percebe que é uma atuação interprofissional. Eu não apenas tenho que procurar um único profissional e ele vai dar conta de tudo. Agora, é lógico que todas essas informações que eu estou passando, que são informações com as devidas citações, você pode absorver, você pode ter essa consciência, adquirir a consciência para te mover à ação. Então, a minha intenção aqui é para que você efetivamente saia da zona de conforto. Até porque eu, como profissional de educação física, eu tenho o conceito. Agora, se eu não penso, eu tenho que acordar para ir treinar, eu tenho que treinar tais exercícios, independente de qual seja a minha formação, pode ser que eu não me mova à ação. Então a ideia é justamente o quê? A gente tem que se conscientizar para depois, efetivamente, eu partir para a ação. E aí o primeiro questionamento que eu queria, para a gente falar um pouco sobre as questões da alimentação, é pensar, aqui é uma pergunta, por que as pessoas gostam de comer? Pode ter certeza que dá prazer. Então o fato de dar prazer significa que a gente acaba tendo uma conduta de um determinado comportamento. Além disso, quando nós falamos da alimentação, ela traz muitas coisas positivas. Então, olha só, por exemplo, você pode estar em família, isso significa lembrança, memória afetiva, se fala cada vez mais em programas de MasterChef, de programas culinários, o quanto é importante você fazer um alimento que tem uma memória efetiva. Tenho certeza que se você comer um alimento e falar, nossa, me lembrou da época da minha avó, me lembrou da época da escola, te traz felicidade. Então, o fato de trazer felicidade faz com que muitas pessoas não queiram mudar esse devido comportamento. Também ocorre o inverso. Quantas vezes você diz que não gosta de comer aquele alimento? E muitas vezes a pessoa não gosta de comer porque nunca teve experiência. Então, quando a gente fala assim, é possível emagrecer 10 quilos em 3 meses, 4 meses, muitas pessoas podem falar, é impossível. Mas você já passou por esse processo? Você já teve esse desafio? Você estabeleceu metas? Você conseguiu organizar essas metas? Muitas vezes também acontece quando você fala de um alimento. Então tem pessoas que falam, mas eu não gosto de arroz integral, eu não gosto de pão integral, eu não gosto de adoçante. Mas você já experimentou? Você já tentou, por algum momento, mudar a sua alimentação? E é por isso que a gente começa a perceber que muitas pessoas não cumprem os alimentos, porque tudo isso que eu falei torna elas felizes. É muito mais fácil. E será que realmente as pessoas querem mudar os seus hábitos? Então não adianta você pagar um profissional da área da saúde, não adianta você iniciar um processo de coach, como eu sempre falo, emagrecer é para quem quer, entendeu? Para quem quer mudar, entendeu? Não adianta você falar assim, eu pago, eu vou emagrecer, não. Entendeu? A pessoa ela tem que ter condições, ela tem que estar muito motivada para querer fazer isso. Não é para qualquer um. Entendeu? Se ela não tiver motivada, ela não vai conseguir alcançar o êxito. É simples assim. E aí eu vou passar para vocês algumas fontes, falando justamente de Derham, que é do livro do Peso das Dietas, que é uma das autoras que eu gosto muito,
porque ela fala justamente do quanto é importante você ter um equilíbrio na sua vida e que o fato de fazer dietas, entendeu? Essas dietas talvez elas não traz felicidade, mas você tem que ter algumas mudanças de comportamento. E é por isso que tem esse título, Respeite Sua Fome e Saciedade. A gente tem que ser cada vez mais consciente na hora de comer, entendeu? É você pensar muito mais na qualidade, evitar muito a questão de quantidades. Lembre-se o quanto é importante você ter o prazer por comer cada alimento. Cada vez mais hoje na sociedade, a correria, as pessoas querem fazer tudo de forma rápida, enquanto estão trabalhando, estão se alimentando. Então é importante você pensar o quanto o prazer pela comida é bom para você. Não use a comida apenas como castigo ou recompensas. Significa o quê? Tem pessoas que falam assim, eu tenho o dia do lixo. Mas será que esse dia do lixo ele vai ser um gatilho para que você não dê continuidade no próximo dia? Será que não dê continuidade, que ele vai te despertar aquela memória de que o quanto é bom não ser saudável? Então é assim, você não tem que ter apenas a recompensa. Eu consegui treinar uma semana, eu vou comer o que eu quero no sábado. Mas também você não pode se punir porque você comeu aquilo que gostou. Parece meio controverso, mas é o famoso equilíbrio, né? Se eu tenho equilíbrio, eu quero comer uma pizza, não precisa comer uma pizza inteira, comer um pedaço, no máximo 2 pedaços, entendeu? Mas não deixa de comer, não deixa de você ir para um evento que está os seus familiares, um evento social, e que isso você fala, não, se eu comer, eu vou ter o gatilho, não vou conseguir mais voltar à minha reeducação alimentar. Então, não é isso. Porque a gente tem que comer sem culpa, com satisfação. E lembre-se, respeite a sua fome, saciedade. É aquela história de que se você está satisfeito, não, vou comer mais. Não, respeita. Se você comer devagar, se você comer de uma forma consciente, fica muito mais fácil para você se alimentar melhor e, consequentemente, comer com mais qualidade. Daí a importância de você investir em você, na sua consciência e não em programas que prometem, que deixa você estressado, que fala que você vai emagrecer, mas na verdade você vai perder líquido, você vai ficar extremamente estressado porque pensa em uma única área. Então lembre-se, quando eu falei dos pilares, eu não posso pensar só na alimentação, eu tenho que pensar em outras dimensões, que envolvem as questões psicológicas, que envolvem também as questões de relacionamento, as questões afetivas e espirituais, as questões profissionais, porque imagina se você está tendo uma restrição muito alta, qual é a consequência que vai ter sobre a tua vida? Você vai ficar extremamente estressado, então será que isso é benéfico? Então é importante a gente ter esse equilíbrio. Além disso, coma melhor, não menos, faça as pazes com os alimentos. Eu gostei dessa frase da autora, que ela fala o quanto é importante você fazer as suas compras na feira, supermercado, para fazer com que a sua relação com a alimentação, ela efetivamente, você esteja de bem com ela, né? E não que o momento de se alimentar é uma coisa que é ruim, uma coisa que não é, que vai fazer com que você fique extremamente estressado. Não, tem que ser prazeroso. Faça as pazes com os alimentos. A Universidade de Harvard, ela apresenta também uma coisa que é bem interessante nas minhas pesquisas, e até recomendações de amigos nutricionistas, da alimentação saudável. Então ela tem uma diretriz, como nós temos aqui no Ministério da Saúde, são diretrizes que fala que o que deve compor um prato saudável. Então, se vocês observarem na figura, 1/4 é dedicado para grãos integrais, principalmente pão integral, massa integral, arroz. Proteínas saudáveis como peixe, frango, feijão, nozes. Limitar carne vermelhas e queijo, evitar bacons, né? Então, são algumas coisas que é importante que ele fala 1/4. E metade do prato tem que ser dedicado a vegetais e frutas. Então aqui até um item interessante que está fora, só que a questão dos óleos saudáveis,
como o azeite de oliva e de canola, o quanto é importante você ingerir água, que nem eu estou aqui falando com vocês, mas tomando a minha água também, o quanto é importante. E ela até menciona aqui essa imagem de manter-se ativo, o quanto está relacionada a prática de atividade física com as questões nutricionais. Vamos abordar agora, falar um pouquinho sobre atividade física. Então, esse é um dos pontos que eu vou até tomar água enquanto você vai lendo essa pergunta. Qual o principal motivo das pessoas não permanecerem na academia? Será que alguma vez te prescrever algum exercício que você não gostava de fazer? Quem frequenta a academia, eu frequento, eu percebo que eu vejo muito menos pessoas sobrepesas e obesas do que pessoas saudáveis. Tem muito mais pessoas saudáveis do que efetivamente obesas. Dá a impressão que é um local proibido para obesos, onde deveria ser um local que efetivamente é importante para essa pessoa, para que ela mude seus hábitos alimentares. Temos também um conflito natural de linhas de pensamento, ou linhas de pesquisa, onde prioriza-se muitas questões biológicas. E outra linha que está relacionada às questões comportamentais. Então, quando eu vou prescrever um treino, não adianta eu prescrever o melhor exercício por uma questão da fisiologia, da biomecânica, se a pessoa não gosta de fazer aquele exercício. Eu tenho que fazer aquilo que a pessoa se sente mais motivada. Então, quando eu faço aquela pergunta, novamente, por que as pessoas não permanecem na academia? Uma delas eu posso falar. É relacionada ao quê? Porque é prescrito exercícios que a pessoa não se sente motivada. Aproveite também aqui em comentários, na página, se você tiver dúvidas durante esse processo, fica à disposição, tá? Após o webinar, eu terei o maior prazer para estar respondendo vocês. Ou também, caso você queira, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp, caso você queira fazer uma pergunta de uma forma privada, mas esteja à disposição para isso, tá bom? Se a gente for falar dos exercícios que os profissionais muitas vezes selecionam sem perguntar, então eu sempre falo, eu ministro aula em pós-graduação na área de prescrição de treinamento físico, eu falo que todo treino você tem que validar com o cliente. Ele tem que sair de casa e falar, eu me sinto motivado em sair de casa porque eu vou treinar tais exercícios. Ou muitas vezes o cliente ele solicita, só quero treinar membro inferior, eu não quero ficar forte na parte superior. Ou contrário, eu não quero hipertrofiar membros inferiores, eu só quero ficar forte na parte superior. Isso são crenças. Crenças que o profissional ele tem que buscar orientação. Ou você mesmo buscar essas informações e perceber o quanto é importante treinar o corpo inteiro. E não apenas uma única parte do corpo. Agora, o profissional de educação física ele vai ter que validar esses exercícios para ver se são confortáveis, se você está motivado efetivamente. A próxima etapa é passar algumas recomendações, uma delas, existem diversas, é do Colégio Americano de Medicina Esportiva, American College of Sport Medicine, a fonte está aqui, para vocês verem, que fala que um adulto saudável que a gente fala, que não tem lesões específicas, que não sejam grupos especiais, eles devem passar por programas que envolvam exercícios aeróbicos, também chamado de resistência aeróbia / anaeróbia, exercícios de força ou resistência muscular localizada, de flexibilidade e também neuromotores, que é conhecido como treinamento funcional, muito conhecido na mídia. Se eu quero emagrecer, eu não devo apenas fazer exercícios aeróbicos. Eu tenho que também ter um trabalho de fortalecimento, eu tenho que fortalecer a musculatura, eu tenho que trabalhar as questões articulares, eu tenho que pensar nas atividades do dia a dia, que é o treinamento funcional. Então, tudo está integrado, eu não tenho que pensar em uma única área. Daí a importância de você ter a consciência dessas informações. Será que é orientado isso para todo mundo? Eu sempre questiono isso os alunos quando eu vou dar aula de pós-graduação. E agora vamos falar um pouquinho da questão das variáveis. Então, uma das perguntas que são bem recorrentes é:
O que eu tenho que fazer em todos os tipos de treinamento? Então, conforme as diretrizes, eu tenho que pensar na minha frequência, quantas vezes por semana que eu vou, na intensidade, se é leve, moderado, forte. Isso depende muito das questões motivacionais, das questões coordenativas, se a pessoa tem coordenação, se ela tem condicionamento físico, quanto tempo de cada atividade, quais exercícios, que a gente chama o tipo, o módulo, eu tenho que planejar isso durante a semana, chamada de periodização, qual o volume total da sessão, da semana, do mês, e nunca deixar de esquecer do progresso. O progresso é que cada treino é diferente do outro, eu tenho que evoluir constantemente. Vamos falar um pouquinho de cada uma daquelas capacidades. Primeira questão dos exercícios aeróbicos, que ele pode ser feito de duas formas. Essas são as recomendações do American College, que a primeira delas são atividades moderadas ou atividades vigorosas. Se eu vou falar de atividades moderadas, o ideal é que você faça 30 minutos no dia, que pode ser fracionado, tá? Acima de 30 minutos por dia, com uma média, com uma frequência de 5 dias por semana, aproximadamente, totalizando aí 150 minutos por semana. Então, se você tem vários aplicativos hoje em dia que você calcula o tempo de caminhada, tem relógios que já fazem isso, é uma alternativa. Então, você percebe que você não precisa ir para uma academia para falar que tem que fazer atividade física. Se você mora em condomínio, você pode usar escada. Se você trabalha, pode ser caminhando. Então, estão várias formas que as pessoas colocam desculpas de que não tem condições financeiras, não tem tempo. Então, você pode incorporar e deve incorporar. Ou atividades vigorosas. Eu sempre falo que qualquer tipo de atividade vigorosa tem que ser supervisionado por um profissional de educação física, tá? E a ideia é que seja mais ou menos 20 minutos, 3 dias por semana, totalizando 60 minutos por dia, por semana. Falando dos trabalhos de força, só lembrando, quando a gente fala força, não quer dizer que você vai ficar forte, não quer dizer que você vai hipertrofiar, é para adquirir resistência. Essa é a ideia de você fazer um trabalho de fortalecimento. E o ideal é que seja feito de 2 a 3 vezes por semana para cada um dos principais grupamentos musculares. Então tem que trabalhar o corpo inteiro, não tem jeito. É lógico que você pode dar ênfase em determinados grupamentos, vai depender de uma análise de um profissional de educação física e uma questão postural também. Exercícios funcionais que o foco são exercícios voltados para a atividade do seu dia a dia. Eu sempre falo que se você é uma pessoa que fica muito tempo em pé, tem que trabalhar equilíbrio, coordenação. Se você tem uma atividade que envolve agilidade, caminhada, marcha, então são as capacidades físicas que você vai potencializar, melhorar as suas atividades da vida diária. Essa é a ideia de você fazer um trabalho de força, né? Um trabalho neuromotor. E flexibilidade, com foco justamente no aumento da amplitude articular, na manutenção, que o ideal é que seja feita de 2 a 3 vezes por semana para os principais grupos musculares ou articulações. Muito bom, se a gente for fazer uma síntese, o ideal é que a atividade seja modificada de acordo com o seu nível de progresso relacionado à aptidão física e à parte motora, as atividades habituais. Eu tenho que pensar na sua função, na melhoria da função. Por isso que a gente fala treinamento funcional, é melhoria das funções do dia a dia. Depende do seu nível de condicionamento físico, então você tem que manter uma periodicidade de como que você está a nível de estado de saúde físico ou mental e as respostas do treino. Então começa devagar e progressivamente você vai aumentando, sempre pensando nas questões objetivos dos clientes, do indivíduo. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que priorizar exercícios aeróbios. Agora, falando com Paulo, como profissional de educação física. Por uma questão ética, eu posso falar isso. Mas, se eu quero emagrecer, tenho que manter uma maior periodicidade de exercícios aeróbios e tem que ter um determinado período para isso. Uma ferramenta utilizada para conscientizar as pessoas de fazer uma prática de atividade física desenvolvida pela Universidade de Missouri nos Estados Unidos, em 2003, por docentes dessa universidade,
É uma pirâmide que eu tenho que pensar que todos os dias eu tenho que fazer atividades como andar, tarefas diárias. Então, isso tudo é considerado atividade física. 3 a 5 vezes por semana, atividades moderadas ou aeróbicas, como dança, esporte, caminhada. Então, não tem como eu sempre falo para um cliente quando me pergunta que atividade que eu devo fazer, eu falo, qual que você gosta mais? Ah, não sei. Então vamos ter experiência em várias e você vê qual que é a melhor, né? Trabalho de força, flexibilidade e a pirâmide, o topo dela, para que você evite de ficar só deitado ou sentado, exceto para o momento de repouso. Essa é a ideia. Há uma relação direta pela pirâmide da atividade física ou com a pirâmide alimentar. Então você está vendo aqui, segundo diretrizes, recomendações do Ministério da Saúde, existe um guia alimentar para a população brasileira. Você consegue acessar isso na rede social, caso você queira depois ver com mais detalhes, que fala que a base da pirâmide é justamente o que? A prática de atividade física. Olha aquele prato de Harvard, é igualzinho. É bem parecido. Não, é igualzinho. O prato, que se deve comer menos açúcar, manteiga, carne vermelha e sal. E aqui está, inclusive, a recomendação brasileira fala que você pode tomar 1 a 2 taças por dia de vinho. Existe uma pirâmide alimentar, até para efeito de curiosidade, do Japão, você pode tomar saquê. Então, você vê que é bem cultural, né? É uma questão cultural aqui. Uma outra forma de apresentar para você a pirâmide da atividade física, mesma analogia, então as atividades do dia a dia, exercícios aeróbicos. Então você vê que é bem difundido essa questão da consciência de você fazer a prática de atividade física. Vamos agora para o terceiro pilar para falar sobre descanso. Os 2 primeiros são mais complexos. Enquanto isso, não deixa de colocar o seu comentário aqui, a sua dúvida sobre algum tema que foi abordado, coloca o que você está achando desse webinar. Eu estou aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Falando um pouco sobre as recomendações para dormir. Bem interior agora. E quando a gente fala, por exemplo, adultos de 18 a 25 anos, de 26 a 64, é recomendado que você durma de 7 a 9 horas. Quantas horas você está dormindo hoje? Coloca no comentário. Com mínimo de 6 horas e não ultrapassar 10 horas. Atualmente eu sigo uma média de 6 a 7 horas. Eu consigo ficar muito bem 8 horas. Então estou dentro das diretrizes. Você vê que eu tenho uma filha de 8 anos, ela está bem nessas diretrizes. Então ela dorme uma média de 9 horas. Então é importante a gente passar essas informações para os clientes para entender o que é ideal, o que é recomendado, pensando nas questões de quanto é importante você dormir, né? Porque isso faz parte do treinamento, isso faz parte para que você tenha uma saúde muito melhor. E por fim, falando do último pilar, existem diversos profissionais da área médica que recomendam exames clínicos periódicos, o quanto é importante você procurar um cardiologista, fazer um check-up, de preferência a cada 6 meses ou anual que seja, mas existem algumas recomendações, eu não vou ficar lendo todos os tópicos, para quem não baixou o e-book, Como Emagrecer de Forma Saudável, depois pode me chamar ou colocar nos comentários que eu encaminho para você com o maior prazer. Por exemplo, para homens e mulheres de acordo com a faixa etária, é recomendado exames clínicos específicos, como hemograma, glicemia, urina, creatinina. Se a gente for falar, por exemplo, de homens acima de 50 anos, mulheres também já tem outros exames que são mais específicos solicitados, e também para idosos. Existe uma gama de exames clínicos que são recomendados. Então procure o seu médico, incentive os seus clientes a fazer periodicamente check-up. Então você percebeu que é bastante coisa, né? Eu tenho que pensar em ter uma alimentação saudável, vou precisar de agenda.
Eu tenho que incorporar na minha vida atividade física, minha vida é corrida. Eu tenho que dormir, eu durmo pouco. Eu tenho que fazer exame, que horas que eu vou fazer isso? Então, tudo é questão de escolhas. Aí a gente começa a entender por que, que as pessoas não emagrecem. Por que, que as pessoas não realizam o seu sonho. Então agora chegou o momento, que é o tema que eu prometi do webinar e que eu venho aqui para falar para você como emagrecer de forma saudável em 2 meses. Eu estou sendo muito conservador com base na ciência, com base em experiências que eu tive, eu atuo com um processo de coach, de emagrecimento faz desde 2015, com profissional desde 2004. E todas as vezes eu percebo que as pessoas só conseguem realizar efetivamente, concretizar sua meta se ela tem um sonho. Então, percebam aqui, eu tenho que ter um sonho, estabelecer um sonho de quantos quilos eu quero emagrecer. Tudo isso que eu estou falando pode servir para outras coisas também da sua vida, tanto a nível pessoal quanto profissional. Mas se eu não tenho sonho, se eu não estabelecer uma meta, uma quilagem, é complicado. É lógico que muitos podem falar, mas Paulo, mas quando a pessoa vai na balança não é só gordura que ela perde. Perde sim, entendo. Então não precisa ser uma balança, não precisa ser quilo. É lógico que nas primeiras semanas você vai ver que tem uma perda muito significativa. E que em um determinado período pode acontecer o contrário, pode ser que você estabilize ou aumente o peso. Porque você começa a estar mais condicionado, você incorpora atividade física, aumenta a sua musculatura e, consequentemente, a massa magra, o percentual aumenta. Então, por isso que a gente tem que ter parâmetros. Eu tenho o sonho de colocar um vestido, eu tenho o sonho de colocar um biquíni, eu tenho o sonho de me sentir bem no espelho. Esse é o sonho, essa é a meta. E que pode ser 4 quilos, pode ser 1 quilo, mas você não precisa apenas ser quantitativo. Aí é a dica. Não seja apenas quantitativo. Você tem que pensar também por uma questão qualitativa. Definir minha meta, meu sonho, em um determinado período. Que eu coloquei como 2 meses. Em 60 dias, meu sonho é tal. Quando eu fiz isso, a próxima etapa, que é muito importante, é você buscar informações e, grava bem, aprender a reaprender. Se a gente colocar na cabeça, mas eu não consigo treinar, eu não consigo ter agenda, eu não sou bom de tecnologia, as coisas não funcionam. Então eu tenho que falar, eu tenho que aprender a usar a tecnologia, eu tenho que aprender a ter uma organização, eu tenho que aprender a acordar cedo e treinar. Buscar informações. Então, o que eu estou passando aqui para vocês agora são informações para que, numa terceira etapa, você tenha a conscientização do quanto é importante mudar os seus hábitos. As pessoas não mudam os hábitos se elas não tiverem toda essa reflexão, se elas não se conscientizarem do quanto é importante fazer essa mudança. Depois que eu sei que eu quero mudar, perceba que até agora ela não fez nenhuma mudança na vida, mas ela quer mudar. Então a gente analisa se realmente a gente tem condições de abrir mão do passado e do presente. O foco é no futuro. Significa que ela pode vir uma vozinha e falar assim, mas você não vai conseguir. Você nunca conseguiu, você já tentou, mas parou. Passado. Mas você não tem dinheiro para ir numa academia. Você não consegue se alimentar bem porque você não tem dinheiro para comprar alimentos saudáveis. Então são justificativas que as pessoas colocam. Paulo, mas eu não tenho um convênio médico. Mas não dá para marcar no Sistema Único de Saúde, nem que demore 6 meses, 1 ano, mas você tenta marcar. Existem outras probabilidades de marcar. Existe uma forma de você ter um convênio muito mais acessível, popular. Tem um convênio, então por que já não marca? Então, é você pensar realmente que tem condições de abrir mão do passado, do presente e pensar no futuro.
Consegui, estou conscientizado, estou motivado, agora eu tenho que colocar na balança. Tudo na vida a gente ganha e a gente perde. Tudo. O que você ganha mudando seus hábitos alimentares? O que você perde mudando seus hábitos alimentares? O que você ganha fazendo atividade física? O que você perde fazendo atividade física? O que você ganha dormindo mais? O que você perde dormindo mais? Tudo você ganha, você perde. Se eu tenho essa reflexão de que eu tenho mais ganhos do que perdas, isso me impulsiona a querer motivar. Eu sempre falo que não, essa pergunta que eu fiz para vocês, que dentro dos 4 pilares, quanto mais itens tiver, melhor a reflexão. No mínimo, entendeu? Brincando, uns 5 itens para cada. Se tiver mais, melhor. Agora eu tenho que analisar quem são meus motivadores e os meus sabotadores. Pode ser que o sabotador é o seu amigo, sua esposa, o seu namorado, sabotador, ou ele te motiva. Pensar em gatilhos, que coisas que você já fez no passado que deu muito certo, que foi muito difícil que deu certo. Isso é um gatilho para motivar, para você alcançar. Como que você pode fazer diferente? Então, se eu percebi que eu consigo, que eu tenho as informações, que eu já sei como fazer, agora é traçar um plano de ação. Um plano de ação realista. Não adianta eu falar aqui para vocês, dá para emagrecer 10 quilos em um mês. Dá para fazer? Dá. Mas será que você vai mudar os seus hábitos alimentares? Você vai ter consciência disso ou vai ser punitivo? Você vai ter a comida como a seu favor ou não? Então, nesse ponto, tem que ser bem realista. E ainda vou além. As metas têm que ser diárias. Aí é o segredo. Não tem apenas a meta mensal. Além da meta mensal, você tem que ter meta semanal e metas diárias. O que você tem que fazer em cada momento. E se você registrar isso num papel, numa agenda eletrônica, e você escolhe a melhor forma, coloca na geladeira, coloca no seu quarto, você tem mais chances de alcançar o sucesso. Aí a penúltima etapa, ter uma agenda. Você tem que ter uma agenda. Que use a agenda eletrônica do Google, que use uma agenda, outra agenda eletrônica, ou um aplicativo de checklist. Você tem que ter um controle. Porque depois que eu fiz a minha lista, depois que eu coloquei na agenda todas essas informações, agora eu vou controlar a agenda dia a dia. O que eu cumpri, o que eu não cumpri, o que falta cumprir. Eu vou estabelecendo todas as etapas. Na próxima semana, a gente vai dar continuidade a todas essas informações. Porque daí eu vou passar para você um passo a passo do que é um processo de coaching de emagrecimento, o quanto isso é importante para a vida da pessoa. Porque quando a gente fala da terminologia coaching, muitas pessoas podem remeter a charlatanismo, promessas que as pessoas fazem, mas vocês estão percebendo que tudo isso é um processo. Coaching não é para qualquer um. Coaching é para quem está afim, para quem tem consciência ou quer mudar. Então, tem pessoas que não podem fazer coaching, ou tem pessoas que já sabem fazer todo o processo, então não precisa de um processo de coaching. Eu quero emagrecer, mas eu não quero me esforçar, então não é coach que vai te ajudar. Entendeu? Não é. Entendeu? Tem que ser bem objetivo. Então, na próxima semana, a gente tem um encontro. Eu conto muito com a sua presença. Só lembrando aqui os comentários, você pode fazer agora, depois da live. Eu prometo que eu vou responder na medida do possível. Mas pode mandar também os comentários pelo WhatsApp, que está aqui o link abaixo, verdinho. Você pode clicar lá e mandar no particular. Só pedir para você colocar o seu nome e a dúvida que você tenha, que eu vou ter o maior prazer para estar respondendo para você. E a ideia é que vocês entendam na próxima semana como que é esse passo a passo. Então, esse é o convite que eu faço para você. Coloca na agenda, 23 de agosto, sexta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, para você entender, primeiro, o que é coach. Caso você não saiba o que é, você vai entender, você vai ter uma introdução do que é o coach. Você vai entender os princípios do coach. E além disso, o processo de coaching de emagrecimento. Eu vou falar para você como que é o processo. Eu vou explicar para você esse processo. Entendeu? Espero que você aproveite todas essas informações,
que você já começa a refletir dentro desses 4 pilares: atividade física, alimentação, saúde, descanso, independente de qual seja a ordem, que você reflita e fala o que eu estou fazendo, o que falta incorporar na minha vida. E pode ter certeza que eu estou aqui para te ajudar, porque independente do que aconteça, eu tenho uma missão, que é de ajudar as pessoas e principalmente de transformar a vida das pessoas, porque isso é transformador. Você não tem ideia o quanto eu me sinto bem quando eu vejo as pessoas realizando o seu sonho. Então, esse é o propósito que eu estou aqui, e é o propósito que eu vou estar semana que vem de novo, e espero que você saiba que pode contar comigo nesse processo de desenvolvimento pessoal. Um grande abraço, agradeço por ter ficado aqui 40 minutos de live. Até mais, boa noite e bom final de semana. Tchau, tchau.